Pronto, pronto. Estamos todos e todas presentes. Quero registrar que já temos 42 pessoas na sala, contamos com a presença de professor João Evangelista, o nosso diretor do Campus 5. Já registraram aqui a presença também do Campus 7, do Senhor do Bonfim. Muito bom, né, minha gente? Vamos conversar. A roda de conversa que estamos iniciando é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, e a Residência Pedagógica, contribuições para a formação docente de Geografia do Campus 5. Para participar dessa programação, contamos com a presença e participação da professora doutora Paula Arcoverde Cavalcante, do Colegiado de Geografia, da professora mestre Cláudia Moreira de Souza Pires, do Colegiado de Geografia e vice-diretora do Campus 5, e da discente do curso de licenciatura em Geografia, Laila dos Santos Oliveira, que estará nos dando suporte como instrutora. Cada palestrante terá 15 minutos de fala e vocês poderão participar enviando suas contribuições e questionamentos através do chat, que fica aí do lado direito da tela. Ao final da atividade, eu irei divulgar a palavra-chave para que possam gerar o certificado de participação dessa atividade. Nós vamos iniciar com a fala da professora Paula, que coordenou o PIBID de Geografia no período de 2016 até 2020. A professora Paula possui graduação em Pedagogia pela Universidade Católica de Salvador e especialização em Desenvolvimento de Recursos Humanos pela Faculdade de Educação da Bahia, mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, é professora titular da Universidade do Estado da Bahia. Tem experiência na área de ciência política, com ênfase em políticas públicas. Professora Paula, a palavra está com você. Está sem retorno no microfone, professora. Continua sem retorno. Agora tá bom? Agora está, professora. Eu saí e entrei de novo. Mas essas tecnologias é assim mesmo. E olha que não é a primeira vez que eu utilizo isso, hein? É mais de uma. Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas. É um prazer imenso trabalhar nessa mesa redonda, falar um pouco sobre o PIBID. Além do que, é uma comemoração da nossa universidade, na qual já estou há 28 anos, né? Completo esse ano. Então, para mim é muito importante falar desta instituição que estou e falar que da minha colega, da pessoa que vai apresentar junto comigo, a responsável pela residência, que foi minha aluna, né? A Cláudia foi minha aluna, a Cláudia é uma egressa nossa, né? Do campus, e ela é egressa do curso de mestrado, na qual fui coordenadora, e foi minha aluna, né? Então, isso para mim é muito gratificante, é muito legal, né? A gente participar de uma mesa onde consta pessoas empenhadas no processo de ensino-aprendizagem, no curso de geografia e mais amplamente na educação como geral, e especialmente a ter, né, uma ex-aluna, hoje colega, né, de trabalho, muito competente, muito séria, muito envolvida com o processo. Bom, falar do PIBID é quase que, e da importância do PIBID na formação docente, é quase que uma redundância, né? E vou tratar ela como uma política pública de grande importância, não só para o estudante de licenciatura, como para a própria instituição escolar, que a gente chama de escola parceira, é assim que é denominada, dentro do nosso projeto, e dentro do projeto do próprio CAPES, que é a fomentadora dessa política pública, né? Então, o PIBID ele faz parte da política pública de formação docente,
lá pelos meados, né, do ano 2000, lá para 2010, 11, 12, se começa a pensar um pouco sobre a formação docente em locos, mais no processo de ensino-aprendizagem e no início desse processo de ensino-aprendizagem, né? Coisa que a Cláudia vai falar depois da residência, que é algo um pouco mais recente, vamos dizer assim. O PIBID no Campus 5, em Geografia, começou a partir de 2012 com essa configuração de PIBID, né, pela CAPES, em 2012, na Escola Florentino, e continuou até os anos 2018. Depois encerrou em 2020, que é o último edital, na qual fiz parte e fui coordenadora, mas que, infelizmente, nesse próximo edital, que dá início a partir de 2020, o PIBID de Geografia não foi contemplado, né? Como qualquer política pública, o PIBID ele é envolvido dentro de um jogo político, dentro de deliberações, definições, entre aspas, especificações de prioridades e objetivos, que, pelo que eu entendi, infelizmente, neste semestre que começou, mas que não começou, né, devido à pandemia, iríamos pleitear este PIBID em geografia e não foi contemplado, e também essa não contemplação ou não aprovação não está muito clara, né? Como tudo que vem da CAPES também, nada muito claro, né? Sempre tem subterfúgio, sempre tem algo que a gente não entende direito e que, neste caso, nos afetou. Bom, é com pesar que eu digo isso, porque eu acho que o PIBID é uma experiência extremamente importante, é uma experiência que aos alunos e aos egressos e à própria instituição de ensino, chamada aqui Escola Parceira, gosta, trata e respeita, obviamente com percalços, com dificuldades, assim como qualquer projeto, qualquer política e qualquer programa no processo de implementação. Inclusive, tratando disso, eu tenho, né, na verdade, um aluno que foi PIBIDiano, que está escrevendo um TCC sobre o PIBID, inclusive já encerramos, nossa escrita já está tudo pronto, faltando só voltar às atividades para ser a defesa, que é um PIBIDiano que achou muito interessante o processo e tentou entender, de certa forma, como se deu esse desenvolvimento desse processo de formação docente dentro do PIBID, que não é o primeiro, existe outro aí também em geografia, também um TCC também voltado para as experiências do PIBID. Bom, as experiências do PIBID, pelos relatos dos PIBIDianos, pelas conversas que nós temos durante esses últimos 4 anos, e pela própria vivência de escola e na universidade, essa parceria, que é uma parceria às vezes muito complexa, muito difícil, né? Diga-se de passagem, é de fundamental importância no processo de formação em locus, tendo em vista que, com este perfil que foi introduzido a partir de 2016, mais ou menos, os alunos de primeiro semestre, segundo, terceiro semestre, quarto semestre, ou seja, os que estão iniciando, né, a sua formação docente, passam a ter acesso e passam a poder participar do processo seletivo, coisa que anteriormente não era possível, né? O PIBID, quando foi iniciado, ele era mais voltado para alunos de quinto semestre em diante, ou seja, já estava no meio do caminho, né, já ao fim desse processo. Enquanto que o PIBID de 2016, ele vem com esse novo perfil, que é poder proporcionar, desde o início, efetivamente, do primeiro semestre, uma relação mais direta em locos com a formação, tentando aí, de certa forma, possibilitar e tentando, de certa forma, viabilizar uma transposição didática entre o que é vivenciado na universidade e o que é efetivamente concretizado e possivelmente de ser concretizado dentro do locus da escola, né? Pois sabemos que essa escola parceira, no nosso caso, que foi durante um bom tempo, no ensino fundamental 1 e 2, no caso, né? A partir do quinto ano, na verdade, sexto ano, antiga quinta série, até o nono ano, antiga oitava série, né?
é viabilizada e tem um papel importante no processo da própria construção da escola parceira, né? Então, no início, quando você implementa o PIBID, ao que parece, mesmo sendo a partir de uma adesão, ou seja, a escola ela adere ao PIBID, ela não é obrigada a participar do PIBID, é a Secretaria de Educação do município, no caso nosso município, juntamente com a direção da escola e com a coordenação do PIBID e as supervisoras que fazem uma adesão a este projeto, ou efetivamente um subprojeto, na verdade, né? É fundamental para a dinâmica, né, dentro do processo de ensino-aprendizagem, né? O PIBidiano ele sempre chega, né, com muita energia, com muita vontade, com muita determinação e também com muita orientação das supervisoras, no caso da escola parceira, ou pela coordenadora diária, no caso da figura eu, à época, né? E tenta implementar possibilidades que muitas vezes a escola já não está mais com o mesmo gás, né, vamos dizer assim, com a mesma dinâmica, devido ao próprio processo do trabalho pedagógico. E o PIBidiano ele chega com essa gana, com essa garra, com essa vontade de poder transpor essa didática que ele aprende, poder criar, poder possibilitar, e no caso do PIBID especificamente, ele é muito interessante devido ao fato de que o PIBidiano ele não necessariamente precisa ficar em sala de aula, né? Ele pode muito bem trabalhar em atividades para além exclusivamente da docência, ou seja, aquilo que nós chamamos do trabalho efetivo da docência. Então, o PIBidiano ele pode atuar através de várias atividades que não necessariamente dentro de sala de aula. E isso é uma coisa que nos diferencia um pouco da residência, que a Cláudia vai falar, né, posteriormente, né? Onde o PIBidiano, além da docência, ou seja, além de ter que estar acompanhado por um professor dentro de sala de aula, ele também pode fazer atividades fora de sala de aula, como, por exemplo, círculos de conversa, círculos de leitura, utilizando apenas espaços que não efetivamente a sala de aula, porém, é um espaço pedagógico também de natureza do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, eu acho que esse é um dos maiores ganchos do PIBID, pois possibilita uma vivência integral da escola, inclusive podendo ficar também possibilitando algum conhecimento da área de gestão, não que ele vá atuar como gestor, mas aprender um pouco, né, sobre a gestão, aprender um pouco sobre o próprio convívio, né, da alimentação escolar, enfim. Então, ele possibilita isso. Obviamente, e como consequência, ele atua mais bem amplamente dentro do trabalho que a gente chama, nós pedagogos chamamos de trabalho pedagógico, né? Muita gente acha, e é o que parece, acha também na universidade, por exemplo, que nós, professores da universidade, só trabalhamos em sala de aula, né? Tanto é que pergunta a gente, vocês estão fazendo o quê? Né? Quando a gente não está em sala de aula. A mesma coisa é para o trabalho pedagógico da escola parceira. Para além da sala de aula, há muitas atividades pedagógicas que produzem conhecimento, que proporcionam aprendizagem, mas que não estão efetivamente, entre aspas, dentro de sala de aula. Então, esse, para mim, é um dos maiores ganchos, né? É uma das maiores possibilidades do PIBID, além, obviamente, de inserir o aluno, no caso, licenciando, de licenciatura em geografia, no nosso caso, em geografia, ao efetivo trabalho, por isso que eu chamo sempre de efetivo trabalho pedagógico, né? Porque envolve muito mais do que a sala de aula. Um minuto, E professora. vou terminar. E, obviamente, que dentro dessa dinâmica há problemas, há situações, às vezes, muito peculiares, né? E eu gostaria de destacar que essas situações peculiares ocorreram muito em função de algumas distorções, né, do mundo do conhecimento científico, que vem ocorrendo a partir de 2018, e que isso, de certa forma, não só dificulta e vem dificultando o nosso processo de ensino-aprendizagem enquanto PIBidianos, como também enquanto professores, né? Então, eu não poderia deixar de destacar, né, que o conhecimento,
né, como dizia meu colega, é algo de fundamental importância para sairmos, né, do ostracismo da ignorância. Obrigada a todos e todas. Obrigada, professora Paula. Vamos agora dar continuidade. Eu gostaria de dizer, pessoal, que eu estou logada com o nome de meu filho, Cid José. Onde vocês lerem Cid José é Gisele, tá? São os mistérios da tecnologia. Não consegui reverter aí a tempo, mas enfim. Eu quero registrar aqui a presença também do pessoal do Campus 11, do Campus 1, Mepeja, Gepal e Bahia, o pessoal do curso de espanhol do curso do Campus 5 e IF Baiano, campus de Santa Inês. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Bem, eu lembro a vocês que a palavra-chave será divulgada ao final da atividade e vocês podem deixar os comentários, os questionamentos aí no chat. A gente vai agora ouvir a professora Cláudia, que coordena a residência pedagógica desde 2018. A professora possui graduação em licenciatura plena em Geografia pela Universidade do Estado da Bahia, mestrado em Cultura, Memória e Desenvolvimento Regional, também pela UNEB. Atualmente é professora assistente da Universidade do Estado da Bahia, também vice-diretora do Campus 5, atuando em prática de ensino, estágio supervisionado, e também sendo professora orientadora do programa de residência pedagógica em Geografia. Professora Cláudia, a palavra está com você. Bom dia a todos e a todas, né? Sintam-se acolhidos nessa manhã. Eu estou muito feliz, né, de estar participando do colóquio, como a professora Paula já falou. Esse momento tem um significado muito importante para mim, porque eu sou egressa, né? Eu sou, como diz Requião, prata da casa. E sou muito feliz de ter voltado, né, na condição de professora, porque minha história de vida se mistura um pouco com a minha vida na universidade, né? Bia nasce na universidade, eu caso na universidade, então, assim, minha vida e a UNEB se mistura. E, assim, sou muito feliz de estar nessa roda de conversa com a professora Paula, que é alguém que me inspirou, foi minha professora, e eu tenho muito boas memórias afetivas, né? A espinha de peixe. Muito boa. Então, nessa manhã eu estou aqui com vocês para conversar um pouco sobre o programa de residência pedagógica. A minha fala, ela vai estar estruturada em 3 momentos, né? Vou tentar ser breve, porque 15 minutos passa muito rápido. Mas, assim, eu vou falar para vocês o que é o programa de residência, como foi a nossa experiência no colegiado de Geografia com a residência pedagógica e alguns resultados que a gente observou a partir da conclusão do projeto, ok? Então, o programa de residência pedagógica, ele surge lá no governo de Michel Temer, é uma experiência embrionária e ele teve uma duração de 18 meses. Ele começou em agosto de 2018 e foi até janeiro de 2020. O programa de residência pedagógica, ele faz parte da Política Nacional de Formação de Professores. E ele visa justamente aproximar a universidade da educação básica. De que forma? Ele trabalha em 2 frentes. A gente tem a potencialização da formação inicial, mas a gente também tem a oxigenação da formação continuada. Então, a gente tem um diálogo entre a universidade e a educação básica, e para isso o programa de residência ele funciona a partir de 3 sujeitos. A professora orientadora, que sou eu, a professora, e nós temos 3 preceptoras, que vão estar localizadas em 3 escolas campo, e temos também os residentes, que pode ser de 24 a 30. 24 são bolsistas e 6 podem ser voluntários. Então, a partir daí, nós temos o desenvolvimento do projeto com uma carga horária total de 440 horas. Vamos lá. Então, essas 3 escolas campo, a gente vai, no edital passado, a secretaria ela disponibiliza as escolas e nós selecionamos os preceptores que vão estar nessas escolas
e que vão estar recebendo esses residentes. No caso de Santo Antônio de Jesus, nós escolhemos 3 escolas campo, uma do fundamental, uma educação profissional e uma de ensino médio. Então, o programa de residência, ele vai contar também com alguns instrumentos de acompanhamento desses residentes nas escolas. O que foi que eu utilizei a partir do projeto daqui? O diário de formação, em que eu analiso as narrativas desses residentes. Essas narrativas são um instrumento não só de acompanhamento, como de avaliação, de reflexão desses residentes, que vão poder estar narrando as suas histórias de vida, formação, refletindo nessas histórias e, a partir daí, se autoavaliando. Nós tivemos também o plano de atividade, que é um documento que eles vão desenvolver para o longo desses 18 meses, semanalmente. Tivemos também artigos científicos que foram construídos ao longo desses 18 meses e os relatórios semestrais. Então, aqui especificamente em Santo Antônio de Jesus, como foi que eu organizei o programa de residência pedagógica daqui? Nós tínhamos... ele foi dividido em 3 momentos. Ele começou em agosto de 2018 e, inicialmente, esses residentes foram para as escolas campo, mas, no primeiro momento, esses residentes, eles não assumem a regência de classe. Eles acompanham os preceptores e vão conhecer o ambiente da escola. É importante pontuar que muitos estudantes, à exceção daqueles que já passaram pelo PIBID, que, inclusive, o aluno que passa pelo PIBID, pela residência, ele tem uma formação diferenciada. Esse estudante, muitas vezes, eles desconhecem ainda, não tem a vivência prática do universo da escola, de acompanhar uma aula de geografia. Então, nesse primeiro momento, eles vão acompanhar essas preceptoras e vão observar o ambiente da escola, vão observar o que é uma aula de geografia, os instrumentos que podem ser utilizados dentro de uma aula de geografia, as diversas metodologias. Isso durou um período de 4 meses. Eles participaram também de projetos na escola, gincana, feiras, participavam dos A6. Isso durou o período de os primeiros 4 meses, de agosto a dezembro. Nesse momento, foi solicitado que eles produzissem um artigo científico sobre ensino de geografia e sobre o uso das diversas linguagens a partir do que essas preceptoras desenvolveram em sala. E aí, no mês de janeiro, que eles também estão no programa, não tem aula, mas eles produziram esse artigo, o qual eles apresentaram na Unicamp. Nós tivemos 6 residentes que foram para a Unicamp, há um ano atrás, apresentar esses artigos. Quando eles retornaram em fevereiro, a partir daí eles já tiveram uma presença mais marcante dentro dessas aulas de geografia, porque eles assumiram momentos em que eles planejavam alguma atividade para estar desenvolvendo junto com as preceptoras na sala de aula. Então, era um filme, era trabalhar uma música, era planejar avaliações. Acabou que se desenvolveu um diálogo muito mais profícuo entre as preceptoras e esse grupo de residentes. Essas preceptoras, então, passaram a planejar essas aulas a partir da escuta sensível desses residentes para montar essas aulas, para pensar essas aulas. Isso no segundo momento. E no terceiro momento, esses alunos, eles assumiram a regência efetiva, assumiram o protagonismo e a centralidade desse momento. Ou seja, essas preceptoras deixam eles assumirem essas aulas, mas o planejamento, todo o processo de organização é feito sobre a tutela das preceptoras. Um parêntese, ao longo desses 18 meses, a cada 15 dias, eu estava na universidade, os dias de quinta-feira, em que eu atendia esses residentes o dia inteiro. Então, fazíamos rodas de conversa, discutíamos textos, eu orientava a construção dos artigos, acompanhava a construção dos planos de atividade, ouvia eles com relação aos desafios, às angústias que eles encontravam, porque a residência é a vida de um professor no real. Então, nesse momento, eles tinham que lidar com problemas que eram situações que eles vão encontrar quando, de fato, estiverem lá na condição de professor, na condição de regente. Então, era necessário fazer esse acompanhamento, Por exemplo, muitos deles, quando vinham
para a residência achavam, e eles falam isso, eu como professora de estágio ouço muito isso, o estágio é prática, a residência é prática. E aí houve um processo de desconstrução muito grande no sentido de ressignificar que residência não é prática, residência é praxis. E o que é o conceito de praxis? Praxis é ação, reflexão, ação. E aí, para isso, os diários de formação nos ajudavam muito. Então, foi um processo de fundamental importância no sentido de tensionar, de desenvolver pesquisas, né, acerca da profissionalidade docente e acerca da identidade docente desses sujeitos que participaram da residência. E aí é interessante que não é só o residente que ganha, o preceptor ganha muito, e a universidade ganha muito, porque a gente passa a escutar qual é o currículo que está acontecendo lá na educação básica. Será que o nosso currículo na graduação está dando conta desse processo de formação de professor? Então, a gente criou um ambiente de pesquisa muito enriquecedor, né? Eu posso dizer para vocês com toda certeza que o aluno que passa pelo PIBID, pelo Programa de Residência Pedagógica, ele tem uma formação diferencial. Ele experimenta práticas formativas que são imprescindíveis, porque o aproxima demais do campo de atuação dele, certo? Então, depois do segundo momento, como eu já pontuei, a gente tem o terceiro momento, e nesse terceiro momento, que é quando eles assumem a regência efetiva, eles finalizaram em dezembro o período de residência, e aí nós tivemos até janeiro para justamente fazer os relatórios, artigos que se tinha que finalizar, os planos de atividade, todo o material para se encaminhar para a CAPES e por aí vai, para a própria UNEB também. Um outro aspecto, eu estou aqui perdidinha no tempo, que eu acho que é importante pontuar, é justamente... Tem 6 minutos, professora. Quantos? 6. 6, pronto, então. Com relação aos alguns resultados que a gente observou a partir da vivência do programa de residência. A residência, de fato, ela consegue potencializar a autonomia e o protagonismo no ambiente, no processo de formação desses alunos. Porque eles muitas vezes reclamam que no estágio eles ficam pouco tempo na escola. E com a residência, não. Com a residência, eles ficam 18 meses imersos na escola. E no caso específico da residência de geografia, eles passaram pela realidade das 3 escolas, das 3 realidades: educação fundamental, educação ensino médio e educação profissional. Inclusive, depois eu tive que explicar a CAPES, justificar para a CAPES por que eles não ficaram numa escola só. Né? Eu achei que era importante, sim, eles terem a vivência dessas 3 realidades. A própria ideia de formação desses residentes mudou. Há poucos dias atrás, eu estava com Patrícia e James e uma aluna estava angustiada, porque ela achava que ela tinha a obrigação de, ao final dos 4 anos de curso, ela ser uma exímia professora. Né? E isso é uma das desconstruções que o programa de residência pedagógica permite. A gente, na residência, o residente compreende que a profissão de professor, ela nos dá a liberdade de não finalizar os 4 anos e ser o melhor, porque o professor ele vai se formando ao longo da vida, é ad infinito, né? Então, é com a experiência, com o passar dos anos, que a gente vai aprendendo e melhorando no processo de ser professor, né? E isso, as próprias preceptoras, que eu fui muito agraciada, as minhas preceptoras foram 3 professoras de excelência, e assim, eu fiquei muito feliz, porque elas, de fato, acompanhavam os meus residentes, elas eram como madrinhas, então os meus alunos tinham dificuldade de conhecimento, eu tinha preceptora que sentava com o meu residente para dizer como é que fazia uma aula de fuso horário, né? Porque eles chegam na escola com uma dificuldade muito grande acerca dos conhecimentos de geografia. Então, essas preceptoras fizeram um trabalho fantástico. E assim, como eu sou professora de estágio, eu tenho alunos que eu acompanhei no estágio. Na verdade, eu tinha 2 grupos de alunos. Eu tinha aqueles que já passaram pelo estágio e vieram para a residência, e tinha aqueles que nunca passaram pelo estágio e vieram para a residência.
E esses alunos que passaram por estágio, por exemplo, eu tinha alunos que eram muito fraquinhos, e depois de passar pelos estágios e pela residência, é como se fosse uma borboleta que desabrochou e saiu por aí voando. Por exemplo, eu tenho uma residente que passou por esse processo e que teve um desenvolvimento fantástico, e que vê essa aluna minha na Unicamp, apresentando um relato de experiência dela, da residência pedagógica, foi algo que eu assistia e chorava de ver o quanto que essa aluna cresceu com relação à profissionalidade docente, com relação a se enxergar como professora, a se identificar e ver que ela está no caminho certo. Então, isso, para mim, não tem preço, né? Então, outra coisa, essa presença desses 3 sujeitos, e que no meu caso específico, residente, preceptoria e professora orientadora, nós tínhamos um diálogo muito afinado, né? Eu encontrava os residentes a cada 15 dias na universidade, mas a cada 15 dias também eu estava pelas escolas, né? Quando não dava para eu ir nas 3, no mês, no mínimo, eu ia uma vez em cada uma delas, porque eu tinha o cuidado de ver o que estava acontecendo, de acompanhar. O residente que tinha mais dificuldade, a gente fazia um trabalho diferenciado, no sentido de acompanhar, de investigar qual é essa dificuldade, de procurar saber como é que a gente ia superar essa dificuldade, né? Então, esse ambiente foi um ambiente muito propício à pesquisa, e a pesquisa dessa praxis, a pesquisa desse processo de formação de professor de geografia. Outra coisa que a gente observou é que a gente ainda consegue ver um pouco dessa distância entre a geografia escolar e a geografia na universidade. Os meninos têm muita dificuldade com a transposição didática, né? Então, a residência ajuda muito, porque a preceptora acaba que vai fazendo o trabalho de formiguinha na instrumentalização desse aluno, certo? Outro ganho da residência foi a questão da produção de textos científicos. Quem foi meu residente sabe que eu sou chata, e eu sou bem resolvida com a condição de ser chata, viu, gente? Mas assim, eu cobro mesmo. Nós tivemos 2 artigos em 18 meses produzidos, e eu cobro e cobro mesmo. E nós tivemos alunos que foram para a Unicamp, e tivemos também que foram aprovados os trabalhos para apresentar na UESC, que infelizmente no último momento a gente não conseguiu o carro e a gente ficou muito triste. Mas assim, os meus alunos produziram e foram trabalhos muito bons. E isso me enche, sim, de orgulho e de felicidade de ver o quanto que esses alunos meus estão caminhando e estão crescendo como pessoa e como profissional. Ok. E para finalizar, outro resultado é a gente perceber que realmente a residência potencializa, assim, o desenvolvimento de saberes, comportamentos, habilidades, competências e posicionamentos que vão compor a identidade desse professor de geografia. Gente, eu agradeço a atenção de todos e todas, viu? Eu falo demais mesmo, 15 minutos é pouco, é muita coisa, mas obrigada a atenção de todos e todas. Obrigada, professora Cláudia. Olha, eu quero registrar aqui também a presença do pessoal do NEB Campus 4. Temos vários professores e professoras aqui do Colegiado de Geografia, a nossa coordenadora, a professora Patrícia, a professora Augusto, o professor Requião, a professora Conceição. Se eu esqueci alguém, vocês me falem, por favor, porque é muita novidade lidar com essa tecnologia, né? Mas é bom, né? A gente precisa aprender continuamente. Bem, pessoal, a gente vai passar agora para essa plenária. Eu já tenho aqui várias colocações, vários questionamentos, mas eu queria dizer que tanto a fala de professora Paula como a de professora Cláudia foram bastante elucidativas e geraram toda uma reflexão, né? Eu lembro que ontem nós tivemos uma mesa do PIBID no curso de letras, salvo engano, e uma professora, ela estava colocando a dificuldade em seu processo formativo, porque ela vem de um currículo antigo, assim como eu, onde não existia prática pedagógica, onde não existiam essas iniciações à docência, e nós éramos literalmente lançados numa sala de aula sem nenhuma preparação teórico-prática.
e, na verdade, quando iniciamos a nossa vida profissional, nós tivemos que quebrar pedra para aprender um tanto de metodologia e de didática e para nos construirmos e nos constituirmos enquanto profissionais críticos, né, reflexivos. E esses programas, é uma lástima, como a professora Paula colocou, uma lástima que o PIBID não tenha sido renovado, porque ele traz fortemente essa dimensão da pesquisa no processo formativo do licenciando, das mais diversas áreas. Gisele, rapidinho, só uma coisa. Você viu essa semana a fala do professor Antônio Novoa, e ele falava, né, da riqueza que a gente tem de pesquisas acerca de formação de professores, e ele falava do PIBID, que o PIBID deveria ser um programa para todos e não deveria depender de governo, devia ser algo institucionalizado. Exatamente, exatamente. Fica a deixa para o NEB nos seus cursos de formação de professores, né? E essa questão, né, da desconstrução da prática, para a gente conseguir compreender o que é essa praxis pedagógica, essa aproximação que ocorre paulatinamente, não apenas nas disciplinas de prática pedagógica e depois dentro do currículo, da dimensão do currículo, no próprio estágio supervisionado, mas esses programas que as professoras apresentaram. Eu gostaria de lembrar para vocês que a palavra-chave eu vou passar daqui a pouquinho, tá bom? Já no finalzinho eu passo, e eu gostaria agora de trazer aqui o que cada um colocou para que as professoras possam comentar, responder. Eu vou iniciar aqui com uma colocação da professora Patrícia Pires, e ela nos fala o seguinte: os conhecimentos de gestão devem ser inseridos na formação inicial, pois existe possibilidade futura de que a profissional docente pode exercer a função de diretora ou de diretor numa escola. Então, é salutar que a professora Paula tenha introduzido esses conhecimentos também aos PIBIdianos, visto que certamente ela aborda nos componentes curriculares os quais ela ministra. Parabéns por esse tempo que atuou com o PIBID de Geografia do Campus 5. Professora Paula, gostaria de comentar ou a gente segue? Porque tem outros questionamentos e aí vocês vão se colocando. Profa, abre o microfone. Abre o microfone, Paula. Abri. Eu prefiro que você faça tipo uma geral, né? Pronto. Tudo junto é mais fácil, eu acho. Ok. Gisele, desculpa me intrometer, eu queria, inclusive, passar aqui à frente, pedir, por uma questão de idade, e também porque eu vou coordenar uma mesa agora, eu preciso chegar um pouco antes, mas eu queria... Não, Diogo, eu sou mais velha que você, meu filho. Eu queria complementar algo que Paula falou, que eu estava aqui ouvindo, né, sobre os critérios da CAPES. Quem teve acesso ao documento, né, ao processo com o resultado das bolsas, sabe qual é a política de governo implantada acerca de vários cursos de licenciatura, e dentre eles geografia. Para o MEC, no governo atual, geografia deixou de ser disciplina prioritária. Então, é uma disciplina geral. Então, é como inglês, história, espanhol, né? Prioritário, eles colocaram português, matemática, química, né? Eles fizeram uma separação, e isso fez com que a gente perdesse muitas bolsas e e deixássemos de ter PIBID para vários cursos, dentre eles o curso de geografia. Eu queria deixar isso claro, porque essa ideia de educação que está sendo implantada é uma ideia, a meu ver, bastante sectária, né, e bastante elitista, porque, claro que uma parcela pequena da população vai continuar tendo acesso ao ensino, à educação, mas o ensino público vai sofrer, já está sofrendo, e vai sofrer muito mais à frente, se essa política continuar a ser implementada, né? Então, a UNEB foi a instituição que mais recebeu, que mais teve aprovação de PIBID, de residência, mas mesmo assim nós tivemos um corte muito grande
por conta desses critérios utilizados pelo MEC. Eu queria deixar isso porque, assim, nós já vimos sofrendo isso, né? Redução de carga horária dessas disciplinas no ensino médio, na educação básica, né? Algumas disciplinas estão sendo retiradas, né, como sociologia, reduzidas drasticamente, né? E a UNEB criou, a gente aprovou agora o Progrid, né, que é o nosso programa institucional de iniciação à docência. Acabamos de aprovar um programa interno para que nós tenhamos autonomia na escolha dos critérios, né, de seleção. Ainda não temos dotação orçamentária, porque isso foi aprovado agora, muito recente. Mas nós agora já temos como, inclusive, pressionar a universidade nessa questão orçamentária, para, quem sabe, no ano que vem, a gente também ter a nossa seleção interna. Obrigado. Obrigada, professor João. Muito interessante esse programa, o Progrid, e, mais uma vez, a universidade pública se reafirmando enquanto locus de resistência diante de todas essas políticas que, enfim. Bem, pessoal, vamos aqui para outros questionamentos. Nós temos alguns agradecimentos aqui, eu vou focar mais nas perguntas, tá bom? Sim, a Gilce, estudante, diz que vai fazer parceria com a residência pedagógica, porque está saindo do PIBID para essa nova experiência. Manda abraço para vocês, professoras. Bem. O professor Augusto, ele envia uma questão para a professora Paula e extensiva para todos e todas. E ele fala o seguinte: como estudiosa também das políticas públicas e sabedora das consequências graves da descontinuidade das mesmas, não seria o caso de nos mobilizarmos para que a UNEB priorize a implementação do Programa Interno de Iniciação à Docência, o Progrid, que o professor João acabou agora, né, de nos relatar? Ótimo. E aí, peraí que eu vou olhar, um pouquinho de paciência, viu, gente? A letra é pequena, eu enxergo pouco, vamos para frente. Outra questão, também aqui no nome de Augusto. Para as duas colegas, em que medida os dois programas, PIBID e Residência, trouxeram contribuições às escolas e à universidade para além das equipes envolvidas? Vamos ver o que mais. Outro questionamento. Você acredita que a residência pedagógica é o casamento da teoria com a prática? Professor Requião faz uma pergunta. Vocês tiveram informações sobre a origem da formação das duas professoras da escola? Porque soube que 97% dos professores do município de Sagem são oriundos do Departamento 5 da UNEB. Deixa eu ver se tem mais alguma. Sim, tem. Vitória pergunta o seguinte: queria que as prós abordassem um pouco mais sobre a importância da continuidade do processo iniciado com o PIBID por meio da participação do estudante também no programa de residência. Ok. As dificuldades, Thaís pergunta, as dificuldades encontradas pelos estudantes estão sendo estudadas, revistas no currículo de geografia? Pronto. E aí nós temos várias colocações, mas então agora eu passo a palavra para as professoras, devido ao adiantado da hora, tá? Já são 9h50, eu quero dizer que a palavra-chave é docência, e eu vou colocar aqui também no chat, para que depois vocês possam gerar o certificado. Eu passo a palavra agora, quem gostaria de iniciar? Professora Paula. Eu? Tá ouvindo? Bom, sim, profa. Tá. Então, eu vou falar rapidinho. Então, assim, começando com o que o João falou, né?
Quando eu falei que os critérios da CAPES não são claros, estou me referindo a critérios e não a máquina conceitual de uma política pública. No barema do PIBID, né, onde você classifica 1.1, 1.2, né, o PIBID de geografia ele não foi contemplado porque, segundo o critério utilizado, ele não tinha experiência em formação docente. Então, quando você diz isso, no curso que tem o PIBID há 8 anos, né? Então, e que a UNEB está nisso desde 2010, 2011, então, esse critério utilizado como corte para a gente, para mim, não é critério, é uma outra coisa. Então, ele é dúbio, né? Outra coisa é como o governo encara a educação, isso já é uma outra coisa. Mas quando a gente fala de critério, esse critério tem que ser muito conizente, tem que ser muito objetivo, muito claro. E pelo que eu percebi, não era claro, né? Está muito mais nas entrelinhas do que propriamente dizer, olha, vocês não vão ter porque eu não acredito em geografia, ponto. Eu quero todo mundo fazendo matemática e química, ponto. Isso seria um critério claro. Mas quando você diz que o critério é pouca experiência e formação docente, isso, para mim, a gente se tratando da UNEB, que foi construída a partir da licenciatura, né? Porque a UNEB, historicamente, ela vem com esse papel da licenciatura, levar a licenciatura para os lugares onde não havia nenhum tipo de licenciatura e que era necessário formar professores à época, isso eu estou falando de muitos anos atrás, à época, professores da rede municipal e da rede estadual que não tinham curso superior e formação para a docência. Então, a UNEB, ela nasce assim. Então, dizer que a UNEB não tem experiência em formação docente, ou pouca experiência em formação docente, para mim, inaceitável enquanto critério utilizado para a não contemplação, seja de curso de PIBID de Geografia ou qualquer outro curso da UNEB. Né? Isso aí é uma questão que eu penso bem mais extremamente. Em relação à continuidade do curso, a UNEB, no início, teve um PIBID, que era o PIBID, né, fomentado pelo Estado da Bahia, e logo depois veio o PIBID fomentado pela CAPES. Para mim, o ideal seria, esse seria o mundo perfeito, né, que tanto o PIBID quanto a residência fosse fomentado pela instituição de ensino pública, independentemente de haver um convênio com o governo federal. Isso, para mim, seria o mundo perfeito. Né? Seria a formação ideal, para mim, seria que o aluno, ao entrar no primeiro e segundo semestre, já começasse o processo da formação docente em locus até o seu final. Mas isso, infelizmente, ao que parece, vai demorar um pouco e espero que a UNEB consiga implementar, porque a UNEB também tem uma coisa bem interessante. Muitas vezes ela aprova em Consul, em Concep, coisas que não são implementadas posteriormente ou que demoram muitos anos ou muito tempo para serem implementadas, porque depende de dotação orçamentária. Né? E como a UNEB é maior das estaduais, vamos dizer assim, que ela não tem o triplo, nem o dobro das outras estaduais, deixar isso bem claro para as pessoas que estão nos assistindo também. Em relação à colaboração ou não, ou a forma como os docentes da instituição de ensino que nos recebem, no nosso caso, como a Cláudia falou, eles chamam de escola campo, no nosso caso, chama-se escola parceira, né? No edital, tem um pouco de diferença aí, e nós temos supervisores das escolas. Eu vou falar de duas realidades. A primeira realidade foi quando o colégio principal que nós atuávamos ainda era da rede estadual. Né? Nesse colégio estadual, a época estadual, nós tínhamos uma realidade bem diferente do que nós tínhamos depois, nesse mesmo colégio, depois que ele foi municipalizado. Né? Desde a gestão até a rede por serem diferentes, e, obviamente, o compromisso e o comportamento do gestor, dos professores, etc. De início, geralmente, a gente entra com um pouco de desconfiança, né? Porque, geralmente, os professores eles não acham que, logo no começo, que a gente iria fazer alguma coisa, que a gente estava ali para desfilar, passear, etc. Depois, não, depois eles vão se acostumando com a ideia, vão incorporando o processo, e vão ajudando, vão colaborando, e vão participando e respeitando. Né? E isso, como tem um papel importantíssimo, são as supervisoras, no nosso caso, supervisoras, no caso de Cláudia, preceptoras, né? Que tem um papel fundamental nesse processo. Esse elo, na verdade, né? Entre a instituição de ensino
no caso, a universidade e a escola, no caso, nossa escola parceira, é a supervisora que faz media esse campo, e que eu tive realmente 3 supervisoras que excepcionais, né? Eu vou falar o nome das 3, inclusive, a Josiette, a Mauricéia e a Sandra, que estiveram comigo durante muitos anos e que estavam no PIBID desde o início também, e conhecedoras essencialmente da ação pedagógica, porque estão no Estado há muitos anos, e inclusive egressas do curso de Geografia daí, né, do Campus 5, inclusive. E por fim, em relação à formação que o Requião falou, né, nessa escola existia uma formação mista, né, entre professores ali egressos da rede UNEB. Quando eu falo rede UNEB, eu estou me referindo a Valença, né? Eu estou me referindo a Santo Antônio de Jesus, eu estou me referindo a Lagoinhas, eu estou me referindo a Serrinha, né? São proximidades, são campi, né? Próximos a Santo Antônio de Jesus, tendo em vista que o curso de Geografia e, obviamente, o professor de Geografia, por ser uma carga reduzida em relação ao português, em relação à história, ou, desculpa, à matemática, nós temos na mesma escola 2 ou 3, no máximo, que dá conta de uma infinidade de turmas para completar aquela carga horária estabelecida, seja pelo município, seja pelo Estado. Mas sim, nós temos sim egressos de Geografia, professores de Geografia, que nos atendeu sim no PIBID e possivelmente na residência, acredito eu, né? Possivelmente na residência também, né? Obviamente, e que tiveram a formação e que continuaram sua formação continuada, né? E isso é muito importante deixar claro, né? O PIBID é considerado a formação inicial, a residência é considerada a formação inicial, e as outras formações, para que depois que você faz a graduação, que são denominadas, enquanto política pública, de formação continuada, né? Deixar isso claro, que tem essa diferença na legislação brasileira e da própria política de formação docente do governo brasileiro, enquanto uma ação concreta. Tá? Acho que eu respondi. Obrigado, professora Paula. Nós já estamos quase encerrando o nosso tempo, mas eu passo então a palavra para a professora Cláudia para que ela possa se pronunciar. Então, eu não sei se eu anotei tudo direitinho aqui para responder, mas eu vou começar pelo questionamento de Augusto, né? Quando Augusto fala assim, será que esse espaço da residência é realmente um espaço de casamento, teoria prática? Olha só, eu não consigo compreender teoria e prática como algo separado, como algo díspare. Eu consigo compreender como uma ação que envolve ação, processo. Eu consigo compreender como processo. Então, ação, reflexão, ação. E para isso, os diários de formação nos ajudam muito, porque eu narro o que eu estou vivendo não só na escola, no meu dia a dia, depois eu reflito essa ação que foi desenvolvida e eu posso ressignificar, eu posso refazer esse trajeto. Então, eu penso que tanto a residência quanto o PIBID são espaços para a construção dessa praxis pedagógica, né? Inclusive, os meninos, né, os residentes, eles têm muita dificuldade de entender isso. Eu tenho um monte de residente aqui que está assistindo, e eu tive que sentar com eles para estudar o que é praxis, porque eles achavam, e nas escritas isso aparecia muito, como um espaço de prática, como um espaço, assim também para o estágio, e eu mostrava para eles que não. O conceito é praxis e o ensinar eles, né, a pensar essa praxis como algo que é uno e que não é teoria e prática, né, mas que é algo que acontece emaranhado. Eu espero ter conseguido responder. Até porque também responder para Augusto, que é alguém que eu admiro muito, né? Gente, eu sou suspeita para estar aqui, porque assim, vocês me inspiraram, né? Meus professores que estão aqui, meus ex, que hoje são colegas, todos me inspiraram. Então, eu sou resultado do que vocês fizeram de mim. Então, com relação às dificuldades, né? Ô, Paula, você é cruel. Eu acho que eu aprendi a ser cruel com você. Não é você que é cruel, Paula, ficar com os seus alunos?
Aprendi, tá vendo? O apelido não é Malévola? Tem que ser. Não é? Pronto. É. Então, com relação às dificuldades que são encontradas, né, nesse percurso formativo desses estudantes, e se o currículo de geografia dá conta disso. Não é algo institucionalizado, mas por diversas vezes eu me pego conversando com o Josemari, com a Nilton, com a Patrícia. Em alguns momentos eu acho que eu já conversei com você na hora que eu pensei nessa questão, Augusto, de colocar os meninos em 3 escolas e não em uma só. Inclusive, depois eu tive que justificar isso para a CAPES. É justamente a partir desses diálogos que eu vou fazendo no sentido de melhorar ou de contribuir nesse processo formativo desses meninos. Mas a gente percebe, sim, que o nosso currículo, ele deve, sim, ser ajustado a essa realidade da escola, nesse momento, e também a realidade, o ensino de geografia de hoje, ele precisa ser um ensino que instrumentalize os nossos alunos a ensinar aos meninos na educação básica, a instrumentalizar também a leitura deles acerca desse mundo que é complexo, que é dinâmico, e que a informação chega de todos os lados, e que é preciso saber selecionar essas informações, né? E utilizá-las no nosso dia a dia. Eu acho que foi só isso. Muito bem, pessoal. São 10h01, nós temos uma programação rica e diversificada no nosso colóquio, então nós precisaremos encerrar. Nós tivemos a participação de 60 pessoas, de outras instituições, de outros campos da UNEB, de professores da casa. Nós agradecemos de coração a presença, a participação. Gostaríamos de conversar mais, porque esses assuntos, eles dão margem para muita discussão, para muitas reflexões, mas, enfim, o nosso tempo acabou e a gente precisa realmente, em respeito às demais atividades que se iniciam a partir de agora, a gente precisa encerrar. Lembro a todos, já coloquei no chat, que a palavra-chave é docência, para que vocês possam gerar o certificado. Muito obrigado, tenhamos todos e todas um bom dia e um excelente evento.